Começando nesse instante a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao lado de vários outros ministros de Estado. Líderes da Câmara, e hoje será a seguir uma reunião com os líderes do Senado. Então, eu vou começar esclarecendo algumas questões que, evidentemente, a imprensa acaba divulgando por dever de ofício, mas para a gente organizar um pouco o debate e não confundir temas que estão correlacionados, mas que vão andar paralelamente no Congresso Nacional. Então, eu vou começar primeiro falando de uma questão fundamental para nós, que é a reforma tributária. Não queremos confundir o debate da reforma tributária com a questão de medidas que visam reforçar o arcabouço fiscal. A reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, tem um pressuposto que foi anunciado no começo do governo e que vai ser mantido se depender do Executivo. A reforma tributária, tanto do consumo, que está em fase final de tramitação no Senado Federal, quanto da renda, ela tem o pressuposto da neutralidade fiscal. O que significa isso? A reforma tributária não visa nem aumentar, nem diminuir a arrecadação. O objetivo da reforma tributária é buscar eficiência e justiça tributária. Essa é a finalidade. Esse princípio foi respeitado pelo Congresso Nacional em relação ao consumo. E nós, ontem, em reunião, deixamos claro que este princípio deverá ser respeitado também em relação à renda. O que significa isso? Que qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária e o compromisso dos líderes de votarem um projeto que este princípio esteja respeitado. Ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Por que é importante dizer isso? Porque o Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto da renda entre em vigor 1º de janeiro de 2026. A reforma tributária do consumo entra em vigor 1º de janeiro de 2026, começa a transição. A da renda também vai valer a partir de 1º de janeiro de 2026, e o único compromisso que nós estamos pedindo, o Congresso é absolutamente soberano para decidir, tem uma tramitação que é mais simples do que a reforma do consumo. A reforma do consumo envolve pacto federativo, conflito intersetorial, do ponto de vista dos setores econômicos. Essa não, é um imposto só, é só um imposto federal, ela é neutra do ponto de vista fiscal, não aumenta nem diminui a arrecadação, é por projeto de lei, não exige emenda constitucional. Então, nós entendemos que ela pode tramitar o ano que vem, que é um ano que está com uma agenda legislativa mais leve e não é ano eleitoral. Então, é um ano muito especial para a gente concluir a reforma da renda, tendo concluído a reforma sobre o consumo e entregar para um país um sistema tributário moderno, justo, progressivo, atualizado, entregar no dia 1º de janeiro de 2026, algo que é almejado há 40 anos e que o Brasil nunca se dispôs a enfrentar. Agora nós temos um Congresso que se dispôs a enfrentar o debate. E nós estamos aproveitando esse entusiasmo do Congresso com o tema para pautar a conclusão desse trabalho. Esse ponto é isso. Tem prazo constitucional para a entrega do projeto. Nós dissemos e nos comprometemos com o país de que íamos encaminhar assim que o imposto sobre consumo tivesse avançado, e o governo optou por esse momento para já encaminhar, sabendo que o Congresso vai se debruçar sobre um tema que é complexo, mas menos complexo do que
a reforma sobre o consumo. Eu sei que é muito técnico que eu estou falando, mas eu preciso dissipar informações equivocadas que circularam ontem e que compromete o anúncio que está sendo feito hoje. Até em relação aos valores, a nossa proposta, estão fazendo contas que chega a 70 bilhões de reais, não tem nada disso, é uma fórmula que a Receita Federal do Brasil desenvolveu, ela tem um impacto de 35 bilhões de reais, mas que é neutralizado pela compensação prevista no próprio projeto. E é um projeto muito bem pensado, há mais de um ano que a Receita Federal trabalha nesse assunto, com apoio das demais secretarias do Ministério da Fazenda e depois com a apreciação dos demais ministros sobre esse tema. Então, esse ponto é um ponto que o Congresso, evidentemente, vai ter o seu tempo, vai ter o seu prazo, como foi anunciado pelo presidente ontem, na presença dos dois presidentes das duas casas. O nosso tema hoje é a questão do reforço ao arcabouço fiscal. Então, nós já estamos apresentando um conjunto de medidas que tem um impacto nos próximos 2 anos de 30 e 40 bilhões, 25 e 26, performando 70 bilhões de reais, e que passa pelas seguintes medidas. Primeira delas, reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo, se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Então, você vai colocar entre o 0,6% e o 2,5% o crescimento do salário mínimo ano por ano, com isso dando conforto para o planejamento, elaborar a peça orçamentária com mais previsibilidade e com a possibilidade de manter as despesas discricionárias, no mínimo no patamar atual, ou com boa gestão, ampliando a capacidade discricionária do Estado para investimento. Então, o objetivo dessa medida é circunscrever, conter os aumentos de despesas obrigatórias ao limite do arcabouço fiscal. Nós temos que fazer isso com todo o orçamento, do meu ponto de vista, para nós reencontrarmos o equilíbrio fiscal e podermos fazer o país crescer como ele vem crescendo, né? Com sustentabilidade, com inflação controlada, mesmo com os choques que nós tivemos esse ano, nós estamos conseguindo manter a inflação na série histórica, né? Desde o Plano Real, sob controle. E, repito, tivemos 2 choques importantes esse ano, ou 3, né? Tanto climáticos quanto externos. O dólar está se apreciando no mundo inteiro. E tivemos 2 choques internos. Ainda assim, o país está crescendo, nós devemos fechar o ano com crescimento aí de 3,4%, 3,5%, né? E uma inflação, se não dentro, muito próxima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Segunda questão, BPC. Nós temos conversado com vocês sobre uma espécie de indústria, né, de liminares que estão sendo concedidas, e nós estamos estabelecendo critérios legais que dão ao gestor público mais conforto na certeza de que o benefício vai chegar a quem realmente precisa e é contemplado pela segurança constitucional, é contemplado pelo texto constitucional. Ou seja, nós estamos adequando o BPC, nós herdamos alguns problemas que são de conhecimento público,
né? Benefício sendo concedido sem clareza atestada, atestado por um atestado sem perícia, por exemplo, sem laudo pericial. Uma série de problemas vem acontecendo, razão pela qual o BPC extrapolou o orçamento esse ano em praticamente 7 bilhões de reais, e nós vamos conformar o programa ao texto constitucional. Não há mudança de conceito, há apenas uma clareza daquilo que nós precisamos fazer para que o programa tenha o seu andamento sob condições de previsibilidade e de atenção àqueles que são protegidos pelo texto constitucional. Então, depois a equipe vai detalhar quais são as alterações que estão sendo propostas, que vão dar conforto, tanto à área da assistência, quanto à AGU, na defesa contra essa indústria que nasceu no país e que precisa ser contida para o bem do próprio país, porque não se trata aqui de cortar direitos. O presidente tem insistido muito nisso, que ele não voltou à presidência para cortar direitos, e não é disso que se trata. Nós temos que fazer algumas alterações para dar clareza de quem efetivamente tem direito ao BPC, no caso da pessoa com deficiência. A questão do abono salarial, né? Nós estamos fixando o direito ao abono àqueles que ganham até R$ 2.640 por mês, o que hoje corresponde a 2 salários mínimos. Mas nós estamos introduzindo uma cláusula na Constituição de que esse valor vai ser corrigido pela inflação. Como o salário mínimo vai aumentar acima da inflação, esse valor ele vai gradualmente convergindo para um salário mínimo e meio ao longo dos anos. E quando isso acontecer, quando chegar a um salário mínimo e meio, volta a prevalecer a regra atual. Então, é como se nós tivéssemos gradualmente baixando de 2 para 1,5, mas sem prejudicar as pessoas que hoje ganham R$ 2.640. Então, é uma regra de transição de um benefício que, num certo sentido, perdeu sua razão de ser à luz dos vários programas que foram criados, superiores a ele do ponto de vista social, e que já estava no radar de vários governos ajustar em relação aos programas existentes hoje. Também é algo que vai ser explicado melhor pela equipe técnica. Tem uma série de obrigatoriedades dos programas sociais, o que inclui o Bolsa Família, para além daquilo que foi anunciado em julho. Em julho, nós tomamos uma série de providências para conter um aumento de 25 bilhões de reais na despesa do ano que vem, 24.900, para ser bem exato. Algumas coisas que funcionaram e estão demonstrando efetividade vão ser extrapoladas, como é o caso da biometria e como é o caso do recadastramento, que vai ser antecipado em virtude do que foi encontrado nesses últimos 6 meses. É muito claro para nós que nós vamos ter que passar a limpo, num prazo menor do que o anunciado em julho, o conjunto de medidas saneadoras dos cadastros dos grandes programas sociais. Então, todo mundo vai ter que passar por biometria, todos os programas, e os prazos de recadastramento vão ser encurtados por lei, para que seja uma corriqueira esse acompanhamento, à luz do que foi encontrado de julho para cá, em relação à não aderência da pessoa cadastrada com o perfil previsto no programa social específico. Então, tem muita incompatibilidade que precisa ser corrigida. Nós acabamos de sancionar, o presidente Lula acabou de sancionar o acordo que foi feito sob os auspícios do Judiciário com o Legislativo em relação às emendas parlamentares. Isso limita o aumento das emendas parlamentares no tempo, então tem um ganho expressivo em relação à dinâmica do aumento das emendas parlamentares, e
tem uma facilitação no cumprimento do piso constitucional da saúde, uma vez que compromete o parlamento com mais verbas para a saúde a partir do ano que vem, para além daquilo que já estava previsto pela emenda constitucional. Então, nós vamos ter um ganho de aporte de recursos para a saúde, recursos vindos do parlamento. Por aí. Nós fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço. Fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante. E nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado. Extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão. Estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né? Para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde, que era uma coisa também que estava desordenada entre as forças, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a Defesa. Nós vamos retomar o debate sobre supersalários, é uma coisa que nós tentamos fazer o ano passado. Nós, publicamente, sobretudo, ministra Esther, ministra Tebet e eu, falamos que nós tínhamos que começar a reforma administrativa pela questão dos supersalários, que era o que mais chamava a atenção da opinião pública. E nós tem uma lei que já foi aprovada pela Câmara, que está no Senado, mas nós vamos prever uma lei complementar para regular esse dispositivo constitucional que rege os supersalários, para que nós tenhamos segurança jurídica de que a mudança vai ser para valer. Nós queremos retomar esse debate com o Congresso Nacional, uma vez que a Câmara já se manifestou e há a abertura do Senado Federal para nós retomarmos essa discussão. Questão do Fundeb, né, que circulou bastante. O Fundeb, como vocês sabem, ele deve atingir, pela emenda constitucional aprovada já há algum tempo, em 2019, 21, previa uma transição que atinge o pico em 2026. Em 26, o valor aportado pela União, ela atinge 23% da soma de todos os estados e do Distrito Federal aportados para os seus fundos específicos. Então, sai de 10 para 23. Lembrando que quem está pagando essa conta é o atual governo. A conta foi deixada a ser paga sem fonte de financiamento, porque não havia previsão de fonte de financiamento. E quem está arrumando a fonte de financiamento para honrar o compromisso com a educação é o governo do presidente Lula. Aliás, como foi feito com o primeiro Fundeb. Nós arcamos com todos os custos da transição do antigo Fundef para o atual Fundeb, e o novo Fundeb também é o presidente Lula que está bancando na educação. O que nós estamos fazendo em relação ao Fundeb? Bom, a gente estava acompanhando aqui a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dando detalhes a respeito do anúncio que foi feito ontem em cadeia de rádio e televisão das medidas que devem ser adotadas do corte de gastos, né, para conseguir respeitar o tal do arcabouço fiscal. Então, o ministro está trazendo mais detalhes, falou a respeito desse pente fino que está sendo passado no BPC, né, do benefício de prestação continuada. Precisa continuar fazendo essa peneira para que haja clareza, segundo ele, clareza do que precisa ser feito para que esse programa tenha previsibilidade. Falou de abono de 2 salários, né, essa mudança de 2 salários para 1,5 salário, então até R$ 2.600. E aí ele abordou questões que atraem muita atenção da opinião pública, né, Megali? Que são os acordos feitos com as Forças Armadas, que foi um gesto de última hora, segundo ele definiu aqui,
da definição da idade mínima para passagem para reserva, né? Também fixa o teto do fundo de saúde e também acaba com a transferência de pensões. Isso é bem importante, um sinal muito importante, segundo o ministro da Fazenda, e também falou sobre o debate dos supersalários, que precisa de uma lei complementar que rege esses supersalários, mas que é algo que chama muita atenção da opinião pública e que isso está sendo discutido e que deve ser fundamental para que haja respeito do arcabouço fiscal. Tangenciou, né, o assunto dos supersalários, mas pelo menos tocou no assunto, né? Disse que há uma necessidade e há um desejo do brasileiro de discutir essa questão. Lembrando que o limite do funcionalismo público, eu digo, é R$44 mil, mas há meses em que aqueles que estão bem no topo da pirâmide chegam a receber salários de mais de R$1 milhão, né, pingando de uma vez só na conta, um absurdo. Apontou aí que 2025 é um ano especial, porque é um ano em que há um desejo político do Congresso de debater essas reformas e vislumbrou um 2026 em que possa ter sido entregue uma reforma do consumo, uma reforma da renda e um sistema tributário justo para o brasileiro a partir do ano de 2026, né? Essa discussão dificilmente seria travada em 2026, até porque é um ano eleitoral. O Haddad continua falando, ele está cercado por ministros, está lá o Rui Costa, ministro da Casa Civil, a ministra do Planejamento Simone Tebet, Paulo Pimenta está ali também, então a coletiva vai longe. A gente está acompanhando, a nossa equipe está acompanhando, a gente vai seguir falando a respeito desse assunto. Daqui a pouquinho teremos a participação da nossa Juliana Rosa e também as informações de Brasília com o Rodrigo Orengo.